Olá, aqui é a Domênica Mendes e esse é o Estúdio 31, o podcast feito para você, podcaster e ouvinte dessa mídia que a gente tanto ama. O Estúdio 31 faz parte da iniciativa O Podcast é Delas, então acesse o podcastadelas.com.br para saber mais sobre esse projeto que traz e valoriza a participação de mulheres no podcast e siga-nos também nas redes sociais, @o Podcast é Delas no Twitter e no Instagram e eu, @Domenica_Mendes no Twitter, no Instagram ou Domênica lá no Blue Sky. Existe uma mudança simples no seu podcast, mas que vai fazer toda a diferença para quem ouve, para quem faz e para a podosfera como um todo, para todo mundo que trabalha com essa mídia, que é você acreditar a participação e o trabalho das pessoas no episódio. Bora trocar uma ideia sobre isso? Quando o podcast começou lá atrás, há quase 20 anos atrás, não é segredo pra ninguém que a primeira coisa que a gente falava era um oi, eu sou fulano de tal, assim como eu ainda apresento aqui o Estúdio 31 e os outros podcasts no qual eu participo. E com o tempo, o que antes era hobby ou uma atividade no qual quem fazia a produção também fazia a apresentação, também fazia edição, também fazia a divulgação, também fazia a distribuição, enfim, era um trabalho de equipe feito muitas vezes por uma pessoa só ou por duas pessoas, enfim, a depender aí de quem estava na bancada do seu podcast. Hoje o podcast mudou e muitas pessoas vivem disso ou trabalham de uma maneira mais coletiva nos seus episódios. Então a gente tem, por exemplo, podcasts que são apresentados por várias pessoas. A gente tem muitos podcasts que são editados por pessoas que podem fazer parte da equipe ou que são feitos por editores profissionais, ou seja, pessoas que vivem do trabalho de edição de podcast. Eu sou uma dessas pessoas. Também existem pessoas que são pauteiras ou pauteiros ou roteiristas ou produtores, que são aquelas pessoas que vivem do trabalho de roteirizar, criar pauta, trabalhar na parte criativa do seu podcast antes dele ser gravado, tal qual também são as pessoas, as produtoras, que são responsáveis por todo esse ciclo de produção, desde definir tema, data, fazer agendamento, conferir se está tudo certo, até para as pessoas que cuidam de fazer as capas, as pessoas que cuidam de fazer a divulgação. Enfim, é uma cadeia enorme de trabalho que pode envolver muitas pessoas. E se tem uma coisa que é mais do que necessário e é muito simples de fazer e vai mudar completamente a imagem do seu podcast, além de ajudar quem te ouve a entender essa cadeia do processo e o tamanho que é o poder do podcast e o quanto as pessoas estão envolvidas nisso tudo, é se você simplesmente acreditar a cadeia de produção do seu podcast ao final do episódio. E como que a gente faz isso? É muito simples. Depois da despedida final do bloco de encerramento do seu podcast, onde você pode encerrar como você quiser, você vai dar créditos, tal qual em filmes e em séries, para as pessoas que fizeram parte desse programa. Então, por exemplo, você vai falar ao final do episódio, apresentação, e o nome da pessoa A, o nome da pessoa B, o nome da pessoa C, entrevistado, entrevistada, A, B, C, edição, fulano de X, fulana de X, divulgação, fulano de Y, capa, trilha sonora, realmente indicar ali a produtora de podcast que está trabalhando nesse projeto com você. Enfim, tudo isso vai depender de quem são essas pessoas, como eu disse. Lá no Perdidos na Estante, por exemplo, que é o podcast que eu apresento com a Amanda Barreiro, sobre adaptações de livros e filmes, nós temos uma cadeia reduzida. Então, normalmente a gente fecha o programa falando apresentação, o nome das pessoas que apresentaram aquele programa, pauta, o nome da pessoa que fez a pauta, normalmente sou eu ou a Amanda, produção, sou eu, que eu sou a pessoa responsável por manter tudo funcionando, cuida dos agendamentos, injeta grana, cuida de tudo certinho. Lá nós temos um personagem que é o assistente, que é feito pelo Leonardo Tremesquim, onde parte dos dados da obra são lidos por ele, onde eu acredito lá ao final, ou a Amanda, quem estiver apresentando
assistente Leonardo Tremesquim, e atualmente nós temos 2 editores de podcast naquele programa. Então, no final é falado edição e o nome de quem editou. Dava para aumentar, colocando, por exemplo, capa, quem fez a capa. No caso, quem faz as capas, a montagem delas sou eu mesma, então eu não acredito para não ficar muito extenso e muito repetitivo, mas seria possível. Se você ouviu Feito por Elas, que é um podcast apresentado por críticas de cinema que estudam e analisam obras baseadas no trabalho dessas mulheres que fazem o cinema, tanto a Isabel Wittmann quanto a sua equipe, no final elas acreditam, por exemplo, trilha sonora, vinheta de abertura, locução de vinheta, enfim, tudo vai depender do que você tem dentro desse programa que pode ser acreditado de forma a apresentar o trabalho das pessoas envolvidas na cadeia de produção desse podcast. Você não vai usar mais do que 10 segundos no final do seu podcast para dar esses créditos de autoria para as pessoas que estão envolvidas. E isso vai fazer toda a diferença na qualidade do seu episódio, no portfólio dessas pessoas e na percepção que seus ouvintes têm de como funciona e de quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto. Também no post é interessante você deixar por escrito o crédito dessas pessoas que você acreditou na produção do seu podcast. Então, esse mesmo trecho que você colocou na sua pauta ou no seu roteiro, você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vai colocar lá na descrição ou no post do episódio. Beleza? E é claro que se você utiliza de músicas, de reportagens, de entrevistas, de trechos de documentos, sejam eles em qualquer formato, escrita, audiovisual, jornalístico, você também deve acreditar ao final essas fontes. Então, essa ferramenta é muito simples, muda tudo, e a minha sugestão é que a partir de hoje você acrescente aí na sua pauta ou no seu roteiro essa informação de créditos finais ou créditos de encerramento, para aí sim melhorar o seu programa e valorizar o trabalho de todo mundo que contribuiu de alguma forma para que esse episódio fosse ao ar. Também tem uma possibilidade, eu não vou deixar de falar ela aqui, de você acreditar quem são as pessoas que apoiam o seu projeto nos financiamentos coletivos, caso essa seja uma recompensa que você dá a elas em troca do apoio financeiro todo mês. Afinal, do episódio também é uma boa, mas depois desses créditos. Afinal, esses créditos, eles devem ser ouvidos. Cuidado só para não ficar muito extenso, tá? Se a sua lista de apoiadores for muito longa, compensa você fazer uma alteração de, ao invés de você falar o nome das pessoas ao final do episódio, você alterar para acreditá-las no post do episódio ou na descrição do episódio. E essa também é uma chave de ouro aí para você melhorar o seu programa. Então, bora acreditar as pessoas que trabalham no seu podcast e bora fazer podcast. Até o próximo episódio.